Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, meu amigo, consultor jurídico tributário aqui da Consulte, Darcy Zangelini Júnior, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário da Consulte. E dia desses, Darcy e eu estávamos elaborando um trabalho, uma pesquisa, a pretexto do projeto de lei complementar 68, que neste instante foi encaminhado ao Senado, e trazíamos aí uma discussão entre trocas e argumentos acerca do projeto, né, como um todo. E quando chegamos no capítulo das cooperativas e começamos a discutir sobre o problema envolvendo aí o dito cujo adequado tratamento tributário. A matéria nós encaminhamos para a OCEPAR, que talvez venha encaminhar para a OCB, em breve ela estará publicada em revistas científicas, né? E ela versa sobre o seguinte título: por um adequado tratamento tributário das fundações de pesquisa vinculadas às cooperativas no contexto do IBS e da CBS. Por quê? Nós achamos que o legislador não resolveu o velho problema do conceito de ato cooperado ou ato cooperativo, não é isso assim? Isso mesmo, Gilberto. Pelo que nós sentimos assim do texto, eles ainda se filiam à teoria pura, que considera apenas os atos praticados entre a cooperativa e seus cooperados. Mas situações em que uma fundação de amparo proporciona pesquisa de ponta, que vai melhorar a produção, a vida do homem do campo, eles não estão sendo considerados sob essa ótica. Então, o artigo a que se referiu o Gilberto, ele vai propor que se amplie esse conceito para que se adote uma teoria mista, para que também outras organizações, desde que também tenham vinculação aos objetivos sociais da cooperativa, possam ser beneficiadas por uma tributação diferenciada. E esse conceito de teoria pura tem um contraditório, né? Que é a teoria mista. A teoria pura, na pesquisa que nós fizemos para escrever, nós localizamos que ela foi criada pelo mexicano Antônio Salinas Puente, né? Lá nos idos da década de 50, e foi adotada pelo Brasil, restringindo que ato cooperativo é aquele praticado da cooperativa com os seus cooperados, da cooperativa para outra cooperativa e do cooperado para a cooperativa. Qualquer ato preparatório financeiro, por exemplo, a venda para um terceiro que não é cooperado, não seria ato cooperativo. Um investimento que você faça numa bolsa de valores, no banco, ele não é receita financeira, a não ser que seja dedicado aos fins aplicados na cooperativa. O conceito de teoria mista, né, se nós vimos, aqui do ladinho do Brasil, na Argentina, já é adotado e permite um elastecimento, né, um aumento de compreensão, até porque nós sustentamos que as cooperativas, elas, na realidade, têm dentro da sua pretensão o investimento, a pesquisa, a busca de soluções tecnológicas e geralmente constitui uma fundação de pesquisa, não é isso, Desi? Isso, Gilberto. E esse tema também ele traz à tona um problema que o Brasil vem enfrentando desde a década de 70, que é o êxodo rural. Quando se teve a promulgação do texto constitucional de 1988, essa era a situação em que se encontrava o Brasil. Como fixar o homem ao campo para evitar que mais pessoas fossem para as cidades potencializando os problemas, porque é muito mais difícil resolver todas as políticas urbanas com uma maior concentração de pessoas. Ao passo que você também, fixando-as ao campo, você diminui essa massificação, você consegue fazer com que a pessoa tenha uma dignidade maior, ficando no campo, e uma renda. A política da cooperativa de proporcionar uma melhor distribuição de renda, porque eles não iriam prestar serviço para si mesmos, né? Iriam tratar dos temas comuns no interesse de toda uma coletividade e teriam uma remuneração melhor.
E hoje, no contexto da ampla competição que existe entre os setores agrários no mundo, não se pode imaginar que uma cooperativa consiga se sobressair sem ter um laboratório dando apoio na melhoria genética das sementes, no adequado preparo do solo, a química que vai envolver para a correção. Então, todas essas políticas, elas se criam nas fundações de amparo e são aplicadas e revertem no interesse dos seus cooperados. E é interessante também, Gilberto, você falou da teoria pura, mesmo as fundações, elas também cumprem outra função social, porque na comunidade em que elas se inserem, também os locais se beneficiam, assim como outras cooperativas, né? E o que é importante observar, né, Darcy? O texto constitucional, ele determina que haja o adequado tratamento tributário. Longe de adequado significar privilegiado, né? É diferente lá do artigo 179, que trata das microempresas e pequenas empresas, onde o texto constitucional usa a expressão tratamento privilegiado para a pequena e média empresa. Aqui o que se pede no texto constitucional é tratamento adequado, o que não quer dizer que se queira aí incentivo ou benefício além da média. Até porque nós vivemos hoje uma discussão muito grande e várias vezes eu sou questionado. Eu já fui professor de cooperativismo, atendemos cooperativas aqui, defendemos essa bandeira. Ouvimos muito que há uma concorrência, entre aspas, uma concorrência desleal das cooperativas com as empresas normais. O que, convenhamos, é algo que, no mínimo, é uma inverdade, ou, de repente, a pessoa não conhece a estrutura, porque há muitas diferenças entre uma empresa e entre uma cooperativa, tá? Por exemplo, só para se saber, primeiro, e eu sempre digo que o cooperativismo foi quem melhor tratou o dilema socialismo e capitalismo, que é uma discussão que hoje está graçando pelo mundo todo, e conseguiu unificar e dar exatamente uma tratativa muito bacana. Ou seja, ao mesmo tempo, ele vê o lado social, eu posso ter 500 sócios, e mesmo que o Darcy seja um sócio e corresponda com 80% de toda a produção da cooperativa, ele vai continuar tendo um voto. Os outros 499 também terão o mesmo direito de voto. Ou seja, uma empresa, ele seria o acionista majoritário, tomaria todas as decisões e os minoritários não poderiam falar muito. Já numa cooperativa, obrigatoriamente, todos são sócios. Não é à toa que se diz que, uma outra característica, que uma cooperativa, o cooperado é ao mesmo tempo dono e ao mesmo tempo usuário dos serviços e das mercadorias. Aliás, Geraldo Ataliba não gosta da expressão serviço, porque não há serviço da cooperativa para o cooperado. Há, na realidade, uma contraprestação ao associado, né? E é uma discussão que vem de longa data. Essa é uma diferença clássica. Uma outra diferença, a cooperativa não tem uma coisa chamada lucro. E eu sei que os mais afoitos, né, Darcy, vão dizer, então ela tem prejuízo? Não. Existe a lei que regulamenta o cooperativismo, né, que determina o regramento, está lá no artigo 79 da lei, o procedimento a ser adotado quanto ao ato cooperativo, a lei 5.784 de 71, né? E ela determina obrigatoriamente, primeiro, o segmento dos 7 princípios, né, do cooperativismo, obrigando a que haja relacionamento com sociedade e outros aspectos, e vocês aos poucos irão conhecer isso. E obrigando a cooperativa a criação de fundos, alguns são obrigatórios e outros são facultativos. Então, se a cooperativa quiser criar um fundo de amparo ao cooperado, antes de todos os resultados, ele primeiro vai ter que investir o fundo. Mas aí entra os 80% do Darcy. Você tem um voto, mas eu remunero o material que você me forneceu adequadamente pelos 80%, ou seja, aqui é o lado capitalista da coisa. Então, ao mesmo tempo eu respeito o social e o capital. E a rigor, ele é remunerado adequadamente. E isso é compra.
da cooperativa para o cooperado. No final do ano, quando a cooperativa gerencia e unificando valores, unificando quantidades, ela consegue bons preços de compra e bons preços de venda. E há um resultado, que numa empresa normal se chamaria lucro. Na cooperativa se chama sobra. Por quê? Porque é o que sobra na linha da apuração dos resultados é a última coisa. Gilberto, e se não sobrar? Se não sobrar, tem que contribuir, não é isso, Tessi? Sim. Toda a política que se criou em torno da cooperativa, você comentou ali da questão do capitalismo e socialismo. Eu vi um exemplo que insere bem o que seria o cooperativismo na prática. De um lado, eu teria um rio onde correria o capitalismo, do outro, um rio onde correria o socialismo. O cooperativismo seria uma ponte entre esses dois rios, proporcionando vantagens significativas para quem nela se insira. Então, a questão do incentivo ao ato cooperado, claro, ele é primordial para fazer com que a estrutura se fortaleça cada vez mais, mas também poderá ocorrer em que as sobras, no final de um período, por decisão assembleária, elas possam ter uma destinação ou totalidade ou de parte delas para reverter para a cooperativa, para que ela produza outros resultados também definidos em assembleia. É como numa empresa convencional que se define, vamos fazer uma política de investimentos para ampliar, né, o faturamento. A cooperativa também passa por isso, mas aí os seus associados se reúnem em assembleia e também podem dar destinação, ou seja, do parte das sobras que ele competiria, ou até, eu não vejo problema, Gilberto, que se faça até aportes, né, por parte dos cooperados, para que isso possa ser revertido para uma consecução maior, uma nova finalidade da cooperativa. Isso é algo a se entender quando nós falamos lá nos chamados princípios do cooperativismo, Tassi, e que nos trazem de volta a discussão das fundações. Uma cooperativa, diferentemente de uma empresa, que legitimamente tem direito ao lucro, ela foi montada para atender o cooperado. E, por conseguinte, o fato dela não ter lucro obriga que não haja pagamento de imposto de renda, né, por exemplo, sobre a sobra. Né? Ah, mas isso é injusto. Aí é que entra a falta de competitividade. A única coisa que as pessoas que criticam esquecem é que numa empresa convencional, além do Darcy, que tem 80% poder decidir os rumos e o que quiser fazer, ele também tem o direito de decidir que ele não quer investir em fundo nenhum, ele quer para ele o lucro, e é um direito dele. Ele também terá o direito de fazer todas as escolhas possíveis. Numa cooperativa, a grande maioria vai decidir o que quer fazer com o dinheiro, quer fazer com os resultados. E aí é que entra uma outra diferença. Uma grande empresa, quando ela tem lucro real, lucro presumido, o imposto de renda do sócio lá nos lucros e dividendos, pelo menos por enquanto não mexerem na reforma tributária, é arcado pelas empresas. Já na pessoa do cooperado, eu não recolho na cooperativa, todavia esse encargo fica na pessoa física. Ou seja, eu mudo o momento, é como se fosse um diferimento. Ou seja, que injustiça há, que despreparo há. E se nós formos falar, a cooperativa tem uma série de obrigações que o cooperado, eu não quero investir em fundo, não quero investir em pesquisa. Então, esse é o direito. Mas são aí vinculados a 7 princípios, e o princípio que nos chama a atenção, um dos 7 princípios, que nós não vamos falar aqui para não perdermos mais tempo com o tema, é a preocupação com a comunidade, com o desenvolvimento. Né? E esse é um dos princípios que estão aí alocados em nível internacional e que é oriundo desde o nascimento oficial do cooperativismo, lá nos probos, né, de Rochdale, em 1844, né, os equitativos que deram origem à ideia do que viria a ser o cooperativismo, e nós remontamos a esses princípios e valores, a estes princípios que
a cooperativa hoje cumpre. E muitas delas jogam isso para, inclusive, o seu estatuto, né? E aí entra a história. A maioria das cooperativas hoje, né, muitas vezes acaba sendo vinculado, porque o cooperativismo, o agro no Brasil é extremamente tecnológico, né, é bem avançado, eles desenvolvem bastante, e todos os setores dos modelos de cooperativismo são muito desenvolvidos, né? E por que nós falamos isso? Lá nos idos de 95, a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, aqui no Paraná, criou, né, junto com a organização, a Codetec, que era uma cooperativa central agropecuária de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, em 95 já havia preocupação com pesquisa, com incentivo, né? E hoje nós vivemos sob a luz da evolução. Olha a inteligência artificial, né? Olha o desenvolvimento de novos produtos, novos negócios decorrentes disso. E posteriormente, esta Codetec acabou sendo vendida para uma multinacional e as cooperativas ficaram, em 2014, para ser mais exato, ficaram teoricamente desassistidas dentro da sua estrutura de uma pesquisa. Pois então, algumas pesquisas começaram a fazer parcerias com o Embrapa, com o Senai, com universidades de pesquisa, até o momento em que resolveram, não, peraí, vamos trazer para dentro da nossa estrutura uma fundação. E por razões óbvias, por razões legais, ela não pode ficar dentro da estrutura societária da cooperativa, que existem regras, e ela cria uma estrutura adicional. No entanto, o estatuto determina a criação da fundação exatamente para fazer o quê? Prestar serviços aos próprios cooperados. Ah, mas ela presta serviços para terceiro. Aí é necessidade, porque pesquisa científica é cara. O que eu tenho hoje é justificativa de custo, não é isso, Darcy? Não há... Existe assim uma espécie de mito em torno da questão do lucro nas entidades sociais. Todas as entidades precisam objetivar lucro. O que você não pode é distribuir em forma de remuneração aos seus dirigentes, distribuição de lucro. Claro que o quadro de administrativo, gerencial, ele é remunerado. Todos têm os seus salários. Não se pode distribuir o que sobrar para essas mesmas pessoas. O que se exige é que seja investido na área fundamental para a qual ela foi criada. Essa é a razão de ser. E você comentou ali, Gilberto, da compra da Codetec. Era uma entidade americana. Sim, uma empresa americana, exatamente. E é interessante que o Cinturão do Milho americano, que era o maior produtor de milho do mundo, ele foi superado aqui no Brasil. Por quem? Justamente amparado pelas pesquisas das cooperativas e do agro. Então, isso é uma prova fundamental de que elas estão cumprindo o papel social de proporcionar mais e melhor aos cooperados, porque entregam sementes geneticamente modificadas, o uso adequado da mecanização no campo. Hoje, você falou de tecnologia, os drones estão ocupando um papel fundamental, até na criação de máquinas mais adequadas. Nós temos um exemplo, Darcy, há alguns anos atrás, quem não ia no mercado e havia aquela máquina de esmagamento de laranja, não ficava aquele gosto diferenciado, forçado da casca, e hoje já não tem? Pois então, nós sabemos que cooperativas trouxeram tecnologia, desenvolveram um equipamento nacional, e hoje o suco feito a partir do esmagamento, ele não tem mais aquele gosto de antigamente. Isso é tecnologia. Sim. E, Gilberto, nós também mencionamos aí no estudo uma analogia interessante, que eu acho que já podemos aqui comentar, com relação aos templos religiosos, que possuem imunidade. E agora, no PLP 68, se pretende estender a todas as instituições sociais que estão debaixo desse guarda-chuva dos templos, das igrejas. Ou seja, por arrastamento, sim, trouxeram dos templos para as entidades associativas. O que se pretende, no final das contas, como um resumo aqui, Gilberto, é que esse mesmo entendimento seja estendido para as cooperativas em relação às entidades de apoio. E para as suas fundações. Sim. Perfeitamente. E reforçando o que o Darcy já disse,
E que fique claro, isso é uma proposição, nós sabemos que hoje o direito brasileiro adota a teoria pura, ele limita o artigo 79 a atos praticados com cooperados, cooperativa entre si. Qualquer ato fora disso, leia-se o da fundação, é considerado como um ato de mercado, né? E é importante que se diga que a fundação estaria desenvolvendo tecnologia. O texto constitucional diz que o Estado deve incentivar a pesquisa científica. O próprio PLP 68 fala disso. E lá no capítulo do PLP que fala de cooperativas, que vai ser dado um tratamento diferenciado, não houve tratativas sobre as fundações. Nós tivemos uma reunião, sou membro do Comitê de Direito Tributário e também cooperativo da OAB, e nós participamos com os colegas lá da OCB e dissemos, olha, é hora de pensar nas fundações, porque hoje elas trouxeram para si a pesquisa, estão desenvolvendo, tem um custo muito alto e haverá um retorno, porque um produto mais elaborado com valor agregado terá um valor maior e lá na frente quem vai ganhar com isso? O Estado brasileiro. E olha, que se diga, isso é papel do Estado, está constitucionalmente previsto uma coisa chamada fomento. Por isso não é privilégio. Por isso não é privilégio. Ou seja, feitas todas essas considerações, nós lembramos que isso tudo é uma proposição, né? E em breve nós estaremos disponibilizando esse material, os amigos estão ajustando para nós adaptarmos às revistas científicas e vocês terão acesso, né? E aos poucos nós iremos tratar mais do tema, mas é o recado que nós damos aos amigos do cooperativismo, e eu sempre digo, algo que eu já ouvi, o cooperativismo ainda vai salvar o mundo, viu, Darcy? Gilberto, até para finalizar, eu volto a insistir na questão demográfica, que a projeção é que até 2040 o Brasil tem em torno de 220 milhões de pessoas, e a estimativa é que apenas 4% destas estejam no campo. Então, elas são 4% são responsáveis pela alimentação de 96% das pessoas, né? Então, é muito importante que não se trate isso como privilégio, mas como uma política de Estado, porque é uma questão de sobrevivência. A pauta de exportações do Brasil já bem demonstra a pujança do agronegócio, e isso precisa permanecer. Quem é do interior sabe muito bem do que nós estamos falando, quando se nota uma diferença na população do campo, a partir dos anos 90 para cá, onde houve uma distribuição maior de renda, as cidades cresceram, se desenvolveram, e as pessoas estão vivendo com maior dignidade, que é o que se busca no final das contas, né? Em síntese de tudo isso que nós falamos, até para que fique o recado final, nós sabemos que a teoria pura hoje é adotada, as fundações pagam ISS, salvo o município dispensa, né? Por entender, e a Constituição diz que os municípios podem incentivar e devem incentivar o cooperativismo, alguns municípios acabam tornando isento todo o serviço de desenvolvimento prestado. Às vezes a cooperativa faz um plantio, Darcy, né? E para fazer pesquisa, quem já não andou próximo, vendo aquelas plaquinhas, né? Aquilo tudo é pesquisa científica. E aí eles colhem o produto, fazem análise, e há uma quantidade X, eles acabam vendendo aquilo para recuperar custos do investimento. E isso hoje é tributado, porque não é considerado ato cooperativo. Então, o que se sugere, aproveitando essa janela de oportunidade? Porque o PLP 68, neste momento, subiu para o Senado. E nós pedimos ao pessoal da nossa querida OCEPAR que encaminhasse isso, não só ao CB, mas também aos senadores. Porque é o momento de se mudar. Porque, a rigor, nós sugerimos aqui a ampliação do conceito de ato cooperativo para aqueles atos preparatórios. Inclusive, alguns autores sugerem, olha, se esquece que por trás de todo um ato não cooperado prévio, eu estou criando condições para a realização de um ato cooperativo. Ou seja, causa consequência. Então não tem nada de ilógico nisso. E como disse o Darcy, não é privilégio, é um tratamento adequado. Notem, e nós não sugerimos uma tratativa, eventualmente o tratamento que está sendo sugerido para as cooperativas, ele também seja dado às fundações, e o que se pede, o que se sugere é a ampliação desse conceito, de tal forma que nós possamos aí
ter um incentivo no desenvolvimento, não é isso? Isso, a base constitucional ela está posta, Gilberto. Existe fundamento para que isso seja implementado, não há óbice, então a lei complementar pode muito bem dar esse tratamento que é sugerido, porque terá base para tanto. E falando em base, isso está lá no artigo 146, inciso 3, letra C da Constituição Federal, né? E para terminar o nosso papo, até eu vou rapidamente ler a frase final que nós sugerimos ao artigo, diz assim, abre aspas, assim, para que haja um pequeno resquício do iluminismo na ciência produzida por estas fundações, reconhecendo-se que as mesas devem também ter tratamento diferenciado em vista de praticarem atos cooperativos, se evitaria as trevas do conhecimento, por falta de investimento e incentivos públicos no setor, que, como se viu, permite inúmeras alternativas, bastando haver vontade política. E é por isso que nós estamos aproveitando a janela de oportunidades. Não se está pedindo dinheiro, não se está pedindo incentivo. Se está pedindo o alargamento e o tratamento adequado. Não é isso? É isso mesmo, Gilberto. Feito isso, meus queridos, nós esperamos ter dado o recado, aguardamos vocês aí fazendo sugestões, lembrando que havendo comentários, sugestões de pauta, críticas, você tem duas formas de fazer. Aqui embaixo tem comentários, né? E você pode fazê-lo de forma pública. Ou então, pode mandar para o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Darcy e eu respondemos muitas dessas questões que nos mandam, não é isso, Darcy? Fazemos questão, né? Porque nos auxiliam na elaboração das pautas. Perfeito. Então, fiquem à vontade, nós temos recebido pautas como essa, que são extremamente interessantes. Além disso, nós pedimos que você compartilhe esse material. Se você tem cooperativas próximas, se você tem gente que é ligada ao setor cooperativo, se tem cooperativas que querem entrar no ramo da pesquisa também, verifiquem isso, porque esse benefício não poderia e não deveria ficar adstrito às fundações de cooperativas, mas também às entidades de pesquisas que prestam serviços para cooperativas. Isso tudo é uma questão de elaborar o conceito de ato cooperativo. O que nós não podemos mais é ficar nesta situação limítrofe. O modelo argentino já é mais amplo e serve, de repente, de sugestão. Então, compartilhe o material para que ele possa chegar, oxalá chegue lá nos senadores, na OCB, a nossa preocupação de desenvolvimento. Repetimos, nós não queremos favores, queremos um tratamento diferenciado, porque cooperativa é uma empresa sui generis e ela precisa ser tratada de forma diversa. Ao mesmo tempo, nós pedimos também que vocês deem um likezinho, né, fazendo o gostei, porque nós precisamos ter relevância. Se você não der o like, não vai haver aí a relevância dos algoritmos e nós não estaremos aí sendo levado a outros canais. Também temos um espaço aqui embaixo que a gente sempre lembra, tem uma sinetinha de inscrição. Ao fazer a sua inscrição, toda vez que vier um vídeo novo, você será notificado para este vídeo novo, que nós iremos produzir com muito carinho, com muita vontade, e sempre ir atentos às solicitações e reclamações de vocês. De resto, acompanhem a Consulte no nosso site, nós temos comentários feitos lá na abazinha de notícias e artigos, nós e eu somos costumeiros e habituais escritores, e estamos sempre lá dispostos, né, a apresentar informações e discutir temas. E nos sigam nas nossas redes sociais. A Consulte está presente aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E nós também, né, Darcy? Estamos lá nas redes sociais, procurando Darcy Zangelini Júnior ou Gilberto Meira, vocês vão localizar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e também no Facebook. Tá bom? Nós aguardamos vocês para uma próxima oportunidade. Por enquanto, nós nos despedimos, não é mesmo? Até a próxima. Até a próxima.